gostaria de fazer um breve comunicado ao plenário do Senado sobre a questão relativa ao piso nacional da enfermagem, que foi uma opção política estabelecida pelo Congresso Nacional num projeto de iniciativa e de origem do Senado Federal, da lavra do senador Fabiano Contarato, aprovado no Senado, aprovado na Câmara dos Deputados, sancionado pelo presidente da República. Depois, votamos duas propostas de emenda à Constituição, uma primeira importante para sanar vícios de constitucionalidade em relação ao projeto e depois para poder se garantir o recurso necessário para a aplicação do piso nacional da enfermagem. A opção política do Congresso Nacional se deu, e todos sabem disso, e acompanharam e votaram, e foi uma votação, salvo melhor juízo, em relação a quase todas as propostas, unânime. Foi uma opção de elevar essa categoria, sob o ponto de vista social, profissional, em função de tudo que nós vivemos no Brasil recente com a pandemia. Foi uma opção política, certa ou errada, foi uma opção política desta casa de maneira soberana. Eu reputo certa a decisão de estabelecer justiça a esses profissionais da enfermagem, sobretudo em função do pior momento que o Brasil viveu, que foi a pandemia. Esta opção política é fundamental que seja respeitada. Há no âmbito do Supremo Tribunal Federal o questionamento em relação a esse tema. E é inusitado que depois de um projeto, uma proposta de emenda à Constituição submetida ao crivo de comissões, de debates, de votação de plenário, tanto no Senado quanto na Câmara, uma decisão de um juiz, que é o ministro do Supremo Tribunal Federal, suspenda a eficácia da lei. E é inusitado também que se queira inovar com instrumentos, com mecanismos, com dispositivos que não foram contemplados na concepção feita pelo Congresso Nacional. Evidentemente que eu não retiro a capacidade e o poder-dever do Poder Judiciário de decidir casos concretos que são a ele levados, e é bom que se diga também que o Supremo Tribunal Federal age por provocação, e nisso nós temos que fazer a meia-culpa, nós da política, porque de quando em vez levamos ao Supremo Tribunal Federal questões que nós devíamos tratar, dirimir e resolver no âmbito da política e no âmbito do Congresso Nacional. Mas, de fato, uma lei concebida no Congresso Nacional, da forma como foi o piso nacional da enfermagem, não é razoável que se possa ser revista no âmbito do Poder Judiciário, especialmente quando se tenha exercido todos os desdobramentos possíveis no âmbito do Legislativo, do Executivo, portanto, da política, a quem deve-se a obrigação de cuidar disso, para poder garantir o piso nacional da enfermagem na União, nos estados, nos municípios, nos hospitais filantrópicos, nos hospitais privados. Portanto, eu quero comunicar ao plenário que a Advocacia Geral do Senado, por provocação da presidência, está a elaborar uma peça recursal de embargo de declaração no primeiro momento, em função da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, que tem, obviamente, o cumprimento de um papel jurídico que cabe à Advocacia do Senado, por provocação da presidência do Senado, fazê-lo, mas também uma afirmação de cunho político de que as decisões tomadas pelo Congresso Nacional precisam ser respeitadas, porque elas decorrem de uma opção política por aqueles que foram eleitos pelo voto popular. Verdadeiramente penso isso, externo, como já externei e continuarei externando aos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal esse posicionamento, para que haja por parte do Judiciário brasileiro. Estamos aqui a votar inúmeros membros do CNMP, inclusive oriundos do Judiciário, que haja uma compreensão de que as discussões políticas de uma nação, especialmente que compreendam a realidade do presente, as perspectivas de futuro, se dão através da política, e que a arena política é feita por
políticos e que aos juízes, a quem eu tenho um imenso respeito, e todos são testemunha aqui, do apreço, do respeito que tenho ao Judiciário e ao Supremo Tribunal Federal Brasileiro, muitas vezes injustamente atacado por diversos segmentos, inclusive do Congresso Nacional, e digo injustamente, porque diversas vezes o Supremo Tribunal Federal cumpriu o seu dever de cumprimento e de guardião da Constituição Federal, mas não posso deixar de apontar aquilo que reputo um equívoco grave, uma invasão da competência do Poder Legislativo que se dá na discussão do piso nacional da enfermagem e na questão da descriminalização do porte para uso de drogas. Por isso eu faço esse registro. Em nome da presidência do Senado, não o faço em nome de todos os senadores e senadoras, faço como percepção pessoal e como percepção da autoridade a qual fui investido pela maioria, por 2 vezes, pela maioria do Senado Federal. Também não quero aqui admitir que qualquer parlamentar possa criticar até é possível, não há problema algum, mas aviltar a imagem e o papel desta Casa Legislativa. Subir a esta tribuna para agredir o Senado Federal é tão ruim quanto o ativismo político de ministros do Supremo Tribunal Federal ou de qualquer outra corte. Então que tenhamos também a sabedoria, a sapiência e, sobretudo, a responsabilidade de poder defender a nossa casa, que fará 200 anos e que, diferentemente da percepção de alguns, não só erra, ela pode errar, mas nós acertamos também.